presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaba de fazer uma proposta polêmica ao governo dos Estados Unidos. Ele acabou de oferecer os megas presídios para receber criminosos dos Estados Unidos, sejam os cidadãos ou imigrantes. Será que vai dar certo? Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ascendeu ao poder em 2019 com um discurso duro contra o crime e forte presença nas redes sociais. En 4 años, El Salvador es otro país. Eso no lo puede negar nadie, ni siquiera la oposición. Hemos tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá. No tengo que repetir la historia porque los salvadoreños la conocen bien. Saben de primera mano cómo es vivir en un país controlado por terroristas, sin libertad, sin esperanza, sin nada. Ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. Mas por trás da popularidade e da redução dos índices de violência, há uma série de medidas autoritárias que levantam sérias preocupações. Em 2022, após um aumento repentino de homicídios, Bukele decretou um estado de exceção, que suspendeu garantias constitucionais como o direito a um julgamento justo e a proteção contra detenções arbitrárias. Desde então, mais de 75 mil suspeitos foram presos, muitas vezes com base em critérios questionáveis, como tatuagens ou denúncias anônimas. Bukele então construiu a maior prisão da América Latina, chamado Centro de Confinamento do Terrorismo, o famoso CECOT, com capacidade para 40 mil detentos. As condições são extremamente severas e as imagens de prisioneiros em filas intermináveis, seminus e sob vigilância pesada viralizaram no mundo todo. Segundo o CBS News, Trump e Bukele estariam negociando um acordo para permitir que imigrantes deportados fossem levados a El Salvador. Será que isso daria certo? Como as pessoas estão reagindo a essa notícia? É o que você vai descobrir agora. Se liga! Segundo a advogada salvadorenha Ruth Alfaro, em entrevista ao Brasil de Fato, há um processo de deterioração institucional no país. Ela afirma: há múltiplas evidências não apenas do caráter autoritário, mas também da inexistência em El Salvador de um sistema de prestação de contas que forneça à população informações necessárias e haja contra aqueles que violam processos e direitos. E que, além de tudo, estão sendo sustentados pela corrupção. No artigo Nayib Bukele, Populismo e Implosão Democrática em El Salvador, publicado na revista Andamios, o autor Ricardo Roque Boldovinos alerta que o governo de Bukele está levando o país para um caminho perigoso que pode levar ao caos e à violência. Então Bukele viu uma oportunidade na crise migratória e fez uma oferta espetacular aos Estados Unidos. Ele propôs que El Salvador recebesse criminosos dos Estados Unidos de qualquer nacionalidade em suas megas prisões. Em troca, o país receberia uma pequena taxa por prisioneiro. Bukele afirmou: oferecemos aos Estados Unidos da América a oportunidade de terceirizar parte do seu sistema prisional. Estamos dispostos a aceitar criminosos condenados, incluindo os cidadãos americanos, em nossa mega prisão em troca de uma taxa. A taxa seria relativamente baixa para os Estados Unidos, mas significativa para nós, tornando todo o nosso sistema prisional sustentável. Estamos finalizando, creo que lo va a anunciar el secretario, estamos anunciando un acuerdo que es mucho más importante en el mismo tema. Creo que es de mucho más importante y un alcance mucho mayor que esos acuerdos que se hicieron en el 2019. En este caso es algo que, bueno, si lo terminamos de cerrar, lo dirá el secretario, pero en el caso es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes, creo yo, en la historia de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino creo que con América Latina. Innegable que Estados Unidos es nuestro socio más importante, es nuestro socio comercial más importante, nuestro mayor comprador de nuestras exportaciones, el mayor lugar de donde vienen nuestras importaciones. Tenemos una gran cantidad de salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Además, usamos la moneda de Estados Unidos, nuestra moneda es el dólar estadounidense. Creo que es no-brainer que para nosotros Estados Unidos es la relación más importante que tenemos y lo que queremos es fortalecerla. Creo, además, el presidente Trump es alguien que, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía. Creo que es un buen momento para fortalecer la relación. Y eso es lo que estamos haciendo aqui, fortalecendo. Estou seguro que vai ser beneficioso para ambos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que está em uma viagem pela América Latina, elogiou a proposta como inédita, mas não especificou se o governo Trump a aceitará. The president
in an act of extraordinary friendship to our country, knowing the challenges we face in the U.S., has agreed to the most unprecedented and extraordinary migratory agreement anywhere in the world. He has agreed to accept for deportation any illegal alien in the United States who is a criminal from any nationality, be they MS-13 or Tren de Aragua, and house them in his jails. And he's also offered to do the same for dangerous criminals currently in custody and serving their sentences in the United States, even if they're U.S. citizens or legal residents. Vai piorar, hein? O BBC News fez uma super matéria sobre o Centro de Confinamento de Terrorismo de Bukele. O jornalista Leire Ventas e Carlo Garcia trazem relatos surpreendentes de ex-detentos que indicaram algumas práticas não convencionais dentro das prisões. Vocês me entenderam? Agora vamos ver o que as pessoas estão falando na rede social X sobre o assunto. Atenção, El Salvador aceitará deportados de qualquer nacionalidade em acordo inédito com os Estados Unidos. Bolsonaristas irregulares nos Estados Unidos podem parar no país de seu ídolo Bukele. Eita, isso seria uma grande ironia, não é mesmo? Falou Notícias Paralelas. Te cuida, Alan Santos, te cuida. M. Raquete falou, Bukele é um super vilão de todos os tempos. Não temos um comprador como esse desde Chiang Kai-shek. Transformar seu país em um centro secreto privado de uma tortura com fins lucrativos é um tipo de mal histórico mundial. Meu amigo, isso aí é novidade para mim. Quer dizer, não é tão novidade assim, mas contemporaneamente falando, sim, é uma novidade. Blog do Noblar. Dizia-se que a América Latina era o quintal dos Estados Unidos. Um desejo que a extrema-direita mantém vivo. Bukele, presidente de El Salvador, se superou. Exatamente. Ofereceu o país para ser penitenciária dos Estados Unidos. Primeiro, ele queria fazer a moeda do país ser Bitcoin. Agora, ele quer transformar o país em um presídio dos Estados Unidos. Tem como ser mais vira-lata do que isso? A pergunta que não quer calar é assim: El Salvador vai virar um depósito de presos dos Estados Unidos? No século XIX, países europeus como o Reino Unido e França também terceirizavam seus condenados para suas colônias. Por exemplo, o Reino Unido enviou mais de 160 mil prisioneiros à Austrália entre 1788 a 1868. Era um sistema conhecido como transporte penal. Esses prisioneiros eram usados como mão de obra forçada em situações cada vez mais desumanas. Olha a imagem que Bukele escolheu para ilustrar o post do X. Parece algum tipo de propaganda do medo, não é não? Tem muita gente falando que, não, essa prisão é apenas para quem foi condenado, para quem é criminoso nos Estados Unidos. Mas os próprios estadunidenses consideram um imigrante ilegal um criminoso. Ou seja, uma pessoa que atravessou uma linha imaginária é colocado no mesmo lugar de quem cometeu um crime hediondo. Para quem não lembra, tá? Os judeus na década de 30 eram estigmatizados antes de ser levados para campo de concentração, centros de detenção parecido com Guantánamo e grandes prisões que é parecido com essa do El Salvador. E a pior parte é que Bukele quer lucrar em cima disso, receber uma taxa a cada prisioneiro. Sabe quem fazia isso? Lá na África, lá no Congo, os reis de Congo recebiam uma taxa por cada prisioneiro de guerra que era enviado para a Europa, conhecida como comércio de escravos, ou seja, uma forma de lucrar com a desumanização das pessoas. Lembrando que era uma classe dominante lucrando em cima da classe dominada. E eu nem vou falar que a gente está repetindo os mesmos erros do passado, porque o passado se misturou com o presente e o problema agora já virou o futuro.